rede social é como se fosse uma máscara, né? A gente não mostra o que é a nossa vida de verdade. Não mostramos briga com mulher, não mostramos brigas que acontecem durante o treino, briga com nossos pais. A gente só mostra as coisas boas. No Instagram, Twitter, Facebook, só tem as coisas boas, não tem as coisas ruins. Realmente, quem conhece mesmo, quem sabe de tudo, é quem sempre está do seu lado. Sim. E, lógico, o nosso Deus, que é onipotente, onipresente. Então, acho que ele por saber de tudo, ele sabe nos guiar pro melhor caminho. Amém. E eu acho que ele me guiou pro melhor caminho possível, mesmo sem eu entender. Amém. Foi como se eu tivesse deixado ele me levar. Aí chegou num momento que eu falei assim, que eu tava em um momento no São Paulo, que nem eu tava te falando, que não tinha vontade de treinar, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de levantar da cama. Foi onde é importante até as pessoas terem essa ideia. Que assim, Jesus, ele te dá a oportunidade de alcançá-lo. Ele não vai até você. Ele te dá o caminho, te dá a oportunidade. Basta você querer. Sim. E eu tive esse feeling. Eu tava brigado com a minha hoje esposa. A gente tinha dado um tempo de relacionamento, tinha terminado. Eu tava super mal com os meus pais, não conseguia conversar com eles. Tanto que teve uma tarde que minha mãe foi no CT, sem poder ir no CT, ela foi pra falar comigo. Falou assim, filho, o que tá acontecendo? Por que você tá assim? Por que você tá assado? Não conseguia tratar meus amigos bem. E foi onde eu tomei a decisão. Falei assim, ó, cara, tô sem namorada. Meu empresário, meu ex-empresário, não tá me dando a atenção que eu preciso ter. Não consigo tratar meus amigos, comissão, pessoas que trabalham ao meu redor. Ou seja, tudo indo pra baixo. Tudo não tava andando. Como se fosse uma bola de neve que fosse piorando. Foi onde eu decidi falar assim, ó, a partir de agora eu vou mudar. Aí comecei a ver cultos mesmo, sem poder sair do CT, via cultos, via palestras. Tanto que tem uma coisa que eu levo comigo até hoje. Eu tava vendo um culto online do Thiago Brunet, onde ele falou assim, que foi até uma das coisas que me influenciou a sair de São Paulo. Ele falou assim, se você tá num lugar onde você não se sente bem, onde você não é valorizado, por que você ainda está aí? Mude, às vezes o que você precisa é mudar de localização. E foi justamente o que eu fiz, eu guardei essa palavra pra mim e falei, ó, me liguei pro meu empresário e falei, ó, quero sair de São Paulo, cara. Me leva pra outro lugar, eu amo Cotia, eu amo esse lugar, mas, cara, eu preciso de novos ares, preciso conhecer novas pessoas, novos projetos. E foi aonde eu vim pro Vasco e mal sabia eu que tinha uma história gigantesca aqui no Rio de Janeiro me esperando. E assim, eu tava com essa fé, eu tava firmado, mas foi como se tivesse murchado. Eu cheguei no Rio, ela tivesse murchado. Eu tava começando a querer buscar a mulher de tudo que é forma, queria beber, queria sair pra praia. E tava esquecendo do meu foco principal, que foi o porquê eu saí de São Paulo. Eu queria jogar futebol, queria ser feliz jogando bola. E só que eu tava sendo uma pessoa em que eu não me reconhecia. Foi onde eu percebi assim, cara, o diabo tá tomando conta da minha vida e eu não tô percebendo. Tava comprando bebida sem perceber, tava saindo sem perceber, até que eu tive uma lesão séria, fiquei 2 meses parado, uma lesão de tornozelo, que foi aonde eu senti assim, cara, acordou, preciso acordar pra vida. Tipo, olha como é que tá a minha vida, olha como é que tá tudo, eu preciso de uma nova história na minha vida. E ali foi aonde eu tive uma das minhas primeiras sensações com Deus. Eu senti que ali, cara, eu falei assim, cara, eu tô sozinho no Rio de Janeiro, não tenho pai perto, não tenho amigo perto, porque eu tinha acabado de chegar. Tô num apartamento sozinho, o que eu vou fazer agora, cara? Tornozelo machucado, andando de muleta, e precisava às vezes ir no mercado, precisava sair, tava de muleta. Falei assim, cara, é minha última chance, se não for agora, o que eu vou fazer na minha vida? O que vai ser de mim? Foi onde eu pensei comigo mesmo, falei, cara, eu não vim pra cá à toa, tem alguma coisa acontecendo, de ruim na minha vida e eu não quero mais isso. Foi aonde, nesse dia, eu mandei mensagem pra você, onde a gente começou a nossa história. E desde então, cara, comecei a vir pra igreja, comecei a frequentar, comecei a sentir mais ainda a presença de Deus. E enraizei na igreja firme e forte. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. E, cara, hoje, graças a Deus, eu tô firmado, casei, tô feliz pra caramba. Gabi, aparece aqui pra gente, só pra mostrar, pô. Você tá falando aí toda hora da esposa, mostra aí. Isso aqui é minha esposa, Gabriela Andrade, Cachoeira de Lima. Agora é Cachoeira.
É isso Mas aí. cara, eu agradeço muito a Deus também por ela na minha vida. Acho que ela foi uma das primeiras pessoas que jogou a sementinha. Amém. Bacana. Acho Amém. que se não fosse por ela, eu não teria também buscado a Deus como eu busquei. E sou grato a Deus hoje pela vida dela, Amém. por ela estar comigo. Amém. Acho que eu já tinha muito Deus na minha vida quando eu vim pra cá. A partir do momento que ela veio, morou comigo, eu sinto ainda mais, até porque hoje a gente até vai falar um pouco mais pra frente, a gente passa por momentos difíceis, independente do clube que a gente tá. Uhum. Mas eu acho que assim, além de você ter uma fé firmada, é você ter uma guerreira do seu lado que te fortalece, Amém. que te ajuda, que Sem quando dúvida. tudo tá ruim, quando você chega cansado de um treino, de um jogo que você jogou mal, muitas vezes eu saí de um jogo chorando por não ter feito o que eu queria ter feito. Mas eu chego em casa, tenho um abraço dela, ela fala assim, ó, tá tudo bem, Deus vai guiar, Deus vai nos levar pra um lugar melhor, Ele vai te iluminar, Ele vai te abençoar, vai tirar todo esse medo, toda essa angústia. E eu acho que faz muito bem ter uma pessoa assim do seu lado, né? Amém. Cara, e, pô, vendo assim essa tua história, eu só consigo pensar numa coisa. Que uma vida sem Deus literalmente leva à morte, leva à destruição. E uma vida com Deus leva à vida e paz. É uma vida vazia, né? Desde o momento que você entregou sua vida para Deus, não digo que não é que não veio luta, porque a gente conversa muito e a gente sabe que no meio do futebol, independente se você tem Deus ou não, as lutas vêm, às vezes você não vai para um jogo, às vezes você não é relacionado e isso acontece. Mas a forma que você encara as lutas e as batalhas é diferente com Cristo. Eu lembro de Davi, quando a gente olha para a palavra de Deus, Davi quando vai enfrentar aquele gigante, né, Golias, ele chega e fala assim, ó, Golias já chega, amaldiçoa, falou, quem é você, garoto? Quem é você? E eu sei que se ele não tivesse Deus naquele momento, se ele não tivesse a fé enraizada na palavra de Deus, ele não conseguiria vencer aquele gigante. Mas porque ele estava com a sua fé enraizada, firmada, ele só chegou assim, quem que é você? Pra achar que vai vencer o rei dos exércitos, o meu Deus. E é contra ele que você tá indo. Mas eu vou, através do nome dele, para mostrar que Deus vai ser glorificado. E aí ele foi, a gente sabe da história. Ali a história de Davi muda, a história dele é transformada. Mas assim, o papo tá muito bom. E agora eu queria te mostrar algo que a gente vai entrar numa dinâmica diferente. Que é literalmente, agora para as pessoas assim que estão assistindo, conheceram um pouco da sua história, viram assim como que você entregou sua vida para Cristo. E agora é o momento pós, né? É como a Bíblia diz, as coisas antigas já passaram e eis que começou, eis que se fez tudo novo, né? E agora é um momento assim onde eu quero te mostrar uma dinâmica, eu vou botar um vídeo aqui pra gente ver. E eu queria assim te perguntar, antes da gente começar a colocar esse vídeo, no momento assim de glória, né? Agora que a gente entendeu que Jesus é tudo pra nós, que Deus é o Deus da nossa vida, eu queria assim colocar um vídeo nesse momento e falar assim, como que a gente pode se manter firme no momento de glória agora? Porque agora que a gente entendeu que a nossa vida é pra Cristo, a gente tem que entender que em qualquer momento da nossa vida a gente tem que glorificar a Deus, tanto nos momentos ruins também. Então a gente vai daqui a pouco botar um vídeo. E assim, é um vídeo que eu já vou te dar um toque. Tu lembra da Copa de 2010, não lembra? Pô, lógico. Tu assistiu aquele jogo? Uhum. Tava em casa, no sofá, eu, meu pai, meu irmão. Rapaz, eu lembro, eu era pequenininho, mas assim, eu só lembro da galera, caraca, Iniesta fez aquele gol, pá, não sei o que, Espanha campeã. E, cara, quando a gente olha aquele gol, foi um dos últimos minutos do jogo. Cara, e a Espanha era uma febre na época, né? A gente tava torcendo muito pelo Brasil, mas quando o Brasil caiu pra Holanda, todo mundo tava torcendo pra Espanha. Foi mesmo. Mas agora vamos botar esse vídeo e a gente vai pausando assim. Produção, roda esse vídeo aí pra gente ter uma noção aí. Roda aí. Insiste a Espanha, insiste com o Navas. Abriu para Fernando Torres. Lançamento. Estava impedido o Iniesta, o Bandeira não deu. Pausou. Cachorro, olha pra esse lance, cachorro. Imagina comigo. Calma aí, não pode já botar o vídeo na hora. Final de uma Copa do Mundo. A bola é sua. O jogador do teu time tá com a bola. Ele pode fazer o gol, mas ele passa pra você. Você tá no momento de decisão, um dos minutos finais. E aí acontece
o que aconteceu aí nesse lance. Solta aí, produção. Novo ele, olha o gol, 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 gol! A gente só sonha, né? Na final de Copa do Mundo, já pensou em fazer um gol desse? Cara, mas eu sou da seguinte frase: se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Amém. Se Deus nos conceder sonhar, a gente pode realizar. Cara, eu fico pensando, a Espanha naquela época uma máquina. Caramba, que situação. Eu quero ver de novo o lance. Será que vai passar de novo pra gente ver? Foi pra Kite. Olha aí. Insiste a Espanha. E a bola ainda sobrou. Abriu pra Fernando Torres. Lançamento. Rebateu ainda. De novo ele. Olha o gol. Olha o gol. Caramba. Cara, se tu for analisar o gol, a gente vê como Deus fez tudo perfeito pro cara na hora. Porque se ele recebe a bola antes, ele tava impedido. Agora imagina se ele recebe, tá impedido, vai pros pênaltis e a Espanha não ganha. Então, tipo, é tudo perfeito na hora certa, o cara no lugar certo. Lógico que tem treinamento, mas no momento desse, cara... Normal, né, Arnaldo? Gol legal. E agora... Olha isso. Final de Copa do Mundo, cara. A gente tá torcendo, inclusive, tomara que o Brasil ganhe, né? Brasil vai torcer isso aí pra gente. Mas pode pausar a produção, obrigado. Cachu, e agora eu quero te perguntar, cara. Numa situação dessa, agora que você tá falando assim, né? Pô, quem sonha pode realizar. E literalmente, ainda mais quando tem um Deus que a gente serve, pô... Abriu o mar vermelho, pô, fez um garoto desse tamanho vencer um gigante daquele. E ainda o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Não, nada é impossível. E eu queria perguntar pra você, Cachu, como seria numa situação dessa pra você? Conta aí, um minutinho assim, como seria pra você? O que viria na tua mente nessa hora? Cara, eu acho que numa final de Copa do Mundo, fazendo um gol que te dá uma taça, com bilhões de pessoas te assistindo, cara, eu não sei o que eu pensaria. Eu acho que eu ia explodir de alegria, eu ia, cara, olhar pro céu, porque eu particularmente tenho esse costume. Um gol às vezes que bate num travessão, bate numa trave, ou até mesmo um gol mesmo que eu faço, eu acabo olhando pro céu e falo assim, cara, se não era pra ser gol, a próxima é, e se for gol, eu saio, cara, agradecendo. Assim, eu acho que eu tinha uma mania antes de conhecer a Deus, que eu comemorava sempre apontando pro céu, agradecendo a Ele. Hoje eu vejo que essa comemoração, ela faz mais sentido ainda. Amém. Porque se eu não der a glória pra Deus, cara, Ele, algum momento que eu tiver embaixo, que eu não tiver sendo glorificado no mundo natural, e as pessoas acabam esquecendo, cara. Mas assim, Deus nunca esquece da gente. No momento bom e no momento ruim. Então eu acho que no momento desse aí eu ia explodir de alegria, agradecer a Deus, agradecer a minha família, só agradecer. Porque não é sempre, né, que se faz um gol em Copa do Mundo. Em qualquer jogo, na verdade, não é sempre que você tá fazendo gol. Ainda mais a gente que passa por tantos momentos aí, principalmente na base. Mas acho que cada momento de alegria a gente tem que dar glória a Deus e viver com Ele ainda mais. Eu acho que se Ele te glorifica, como Ele glorificou Iniesta, num lance desse, cara, tu tem que orar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, agradecer jejuar e falar assim, Deus, obrigado por isso, porque eu vou ser lembrado pro resto da história, cara. E é legal, assim, você falou isso, e literalmente é um momento, assim, onde as pessoas vão... É loucura, né? Não sabe nem como é comemorar. O Iniesta ali não saiu. Até porque foi a primeira Copa do Mundo que eles ganharam, né? Como se fosse um extremo de felicidade, cara. E eu fico pensando assim, né? Numa situação dessa, o cara, tá feliz naquele momento. Mas também tem momentos na nossa vida que não é só glória. E a gente sabe que no meio do futebol, a gente pode dar um momento de glória em um jogo
E no próximo jogo, se você já é desclassificado ou perder um jogo, a torcida já começa a te xingar. Infelizmente nesse mundo do futebol, você pode ir de cima a baixo muito rápido, cara. Muito rápido. E é isso assim que é o tema desse vídeo. E a gente vai também daqui a pouco já estamos fechando o vídeo, mas daqui a pouco a gente vai entrar num versículo legal também, que eu creio que Deus vai falar muito com a gente. Mas agora eu também queria soltar mais um vídeo, e desse momento eu acho que é um... Se não for o pior, acho que é um dos piores momentos que um atleta pode passar. Produção, tá com o vídeo aí pra gente? Pausou. Cachu, você sabe que jogo é esse? Itália e Brasil, 94. Itália e Brasil, final da Copa do Mundo de 94. Os pênaltis tá na mão de Baggio, um dos maiores craques da história da Itália. O pênalti tá na mão dele, Cachu. Aos olhos naturais, todo mundo acreditava que ele ia fazer esse pênalti. Claro. Pô, um craque, todo mundo na cabeça, esse pênalti é da Itália. Mas tem um testemunho muito legal que o Taffarel, ele fala assim, numa entrevista eu lembro que ele deu, ele disse assim, olha, o cara foi lá perguntar pra ele, falou, olha, Taffarel, quem que você acha que vai ganhar essa final? E aí eu lembro que o Taffarel foi e falou assim, olha, eu torço muito pra que seja a gente, mas a minha oração é pra que vença aquele que vá mais glorificar a Deus. E aí a gente vê, né, a situação, um parênteses aqui pra essa entrevista dele, que pra mim é uma entrevista muito legal. Mas voltando pra situação do pênalti, final da Copa do Mundo, outra situação maravilhosa. Se o cara ganha, ele é o melhor do mundo. Porque na época o cara tava jogando, era uma das melhores temporadas dele. E se eles ganhassem, a Itália ia ser campeão em cima da maior seleção, da seleção sensação da Copa, né? Que era o Brasil. Tinha vários e vários craques. Romário, Bebeto. Era uma seleção, pra muitos, a melhor seleção do Brasil, né? E vai. E continua aí, produção. Vamos ver o que aconteceu nesse pênalti aí. Dá pra dar o replay? Vamos ver. Fico imaginando o que passou na cabeça dele quando ele errou o pênalti. Uau. Aí a gente tá vendo a festa, né? Mas imagina o cara que perdeu o pênalti. Cara, é uma situação que se o cara não tem... Pode pausar, produção, obrigado. Que se o cara não tem uma cabeça boa, ele acaba com a vida dele por causa de um lance. Um lance. Eu fico pensando assim, Cachu, acho que pro Baggio, assim, foi muito difícil pra ele superar esse lance. Mas assim, eu acho que tem algo na nossa vida que faz a diferença, que voltando àquilo que você falou lá atrás, a gente já tá terminando assim, mas é algo que a gente tem a palavra de Deus. E eu acho que o que faz a gente permanecer com a nossa fé ativa, tanto nos momentos de glória, quanto nos momentos mais ruins da nossa vida, é se a gente tem a palavra de Deus no nosso coração. É se a gente está enraizado com Cristo. E se a gente for contar, assim, eu for contar todas as minhas experiências, a gente vai ficar aqui 3 horas, 4 horas falando, mas eu só acho assim que, vendo todas essas duas situações, esses 2 vídeos, a gente pode entender uma coisa, que para as pessoas, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, eu imagino que, assim, falta o equilíbrio se ela não tem a palavra de Deus. Porque no momento bom a pessoa vai, ela acha que é o melhor do mundo e ela começa a entrar soberba. Ela começa a achar que ela é a melhor de todas, ela começa a achar que... Porque nós homens somos assim, a carne é isso, né? A gente tem esse lance de querer, ser o cara, o cara chegou, mano, tu foi o cara do jogo, mano, tu destruiu 3 gols, você acha que é o cara, e quando você perde também, a torcida começa a falar de você, treinador não te dá moral, os jogadores não te dão moral, você parece que fica sozinho, e aí você não tem mais aquela soberba, você começa a achar que você é o pior, mas com Cristo, a gente tem um equilíbrio,
para viver uma vida de vitória em todos os momentos, em todas as circunstâncias.